Continuação da leitura Horizonte Vermelho, de Elizabeth Pereira, pelo Espírito Sophie. Capítulo 15. O sol ainda não havia nascido quando o sino do mosteiro soou, chamando os freis para as atividades do dia. A pequena cidade ao sul de Roma acordava cedo. O cheiro de pão no forno já enchia o ar e alguns camponeses com suas ferramentas às costas se acotovelavam nas vielas estreitas, cheias de lixo e dejetos, disputando espaço com as barracas de mercadores que vendiam desde queijos e especiarias até objetos sacros que juravam ter sido abençoados pelo Papa Inocêncio IV. Nota do autor. Papa Inocêncio IV foi eleito em 25 de junho de 1243 e faleceu em 7 de dezembro de 1254. Durante seu pontificado, houve a Sétima Cruzada, terminando com a derrota para os cristãos. Do outro lado, de dentro dos pesados portões, alguns dos internos chegavam à cozinha com baldes de água e leite, além de verduras frescas, tudo adquirido nos limites da muralha que os cercava, isolando-os do resto do mundo. Poucos tinham permissão para sair às ruas e exclusivamente em dias marcados para comprar aquilo em que não eram autossuficientes, como sal e algumas especiarias. Disso era encarregado o irmão Paolo, um frei de cerca de 20 anos e um tanto subversivo, que nunca se levantava com o soar do sino e tampouco se deitava quando o toque de recolher era executado. O superior, irmão Augusto, vivia planejando sua transferência para longe de Roma. O fato é que o bispo devia favores à família de Paolo e sempre lhe perguntava se desejava a mudança. Ao ouvir do jovem que não gostaria de sair dali, para desespero de Augusto, ele negava o pedido. Paolo dormia placidamente quando pensou que a porta iria ao chão devido aos pontapés que Augusto desferia no carvalho maciço. «Paolo, acorde! Seu inútil! Não ouviu o sino!» Ele cobriu a cabeça com o travesseiro. Ao perceber que o velho não ia desistir, levantou-se cambaleante de sono e retirou a tranca da porta, voltando depressa ao leito e escondendo a cabeça sob as cobertas. Em seguida, sentiu dor aguda e deu um grito. O superior tinha batido em suas nádegas com um pedaço de madeira achatada, de extremidade arredondada e cabo roliço, semelhante a uma raquete de tênis. Que diabos está fazendo? Sentiu outro golpe na altura dos ombros. Isto é para nunca mais ficar acordado até tarde e continuar deitado quando o sino soar. Não vai tomar o de jejum. Troque-se e vá providenciar as coisas que o cozinheiro pediu. À medida que falava, estendeu a mão que o rapaz beijou com reverência e saiu do quarto. Contorcendo-se como pôde, ele visualizou as marcas
avermelhadas em sua pele alva e sentiu vontade de espancar o superior. Trocou-se e deixou o aposento. Era tudo o que podia fazer no momento. A construção tinha aspecto sombrio. Composta de 2 pisos, era construída em forma de L. Em cima ficavam os quartos de dormir e a sala do superior, de cujas portas seguia-se varanda gradeada que cercava todo o prédio. No final de cada lado, escadas levavam à parte inferior, onde havia cozinha, refeitório, biblioteca, oficinas de diversas atividades e o grande pátio, que tinha à esquerda a capela e à direita portão de acesso à horta e à estrebaria. No centro, o portão descomunalmente alto era a saída para o mundo. Paolo atravessou velozmente os corredores e desceu aos pares os degraus da escada. Ao chegar à cozinha ofegante, levou outra bronca do frei cozinheiro, das mãos de quem surrupiou um pedaço de pão fresco e pegou a sacola com as moedas e a lista de compras. Quando saía das dependências da clausura, respirou fundo, odiava o monastério e, apesar disso, não conseguia deixá-lo. Paradoxo que sempre o confundia. Mirou o céu azul e límpido do verão e seus olhos quase se misturavam a ele. Lembrou-se do convertido de Damasco, o santo de seu nome, por quem tinha verdadeira adoração, e repetiu para si mesmo: Senhor, o que quer que eu faça? No amontoado de barracas, pessoas se esbarravam, feirantes anunciavam seus produtos e um sem número de pedintes estendia as mãos emagrecidas pela fome. Entre tantas crianças sujas e famintas, uma lhe chamou a atenção. Menina de uns 5 anos, cabelos loiros, encebados, olhos grandes, cor de mel, os dentes de leite completamente apodrecidos e o corpinho esquelético, sorriu-lhe, estendendo a mão. Qual o seu nome? Adélia. Tem uma moeda? Ele tirou uma da bolsa do cozinheiro e a depositou na mãozinha suja. Onde está sua mãe? Em casa. Não pode sair para pedir. Precisa cuidar de meus 6 irmãos menores. Que idade tem? 5 anos, senhor. Está mentindo. Como pode ter 5 anos e 6 irmãos mais novos? Tenho sim. Ele começou a sorrir. Se não acredita, venha comigo até minha casa. Eu vou. Acompanhou a pequena, que se movimentava através das ruelas semelhantes a labirintos, com a segurança de quem faz o mesmo percurso todos os dias. Depois de caminhar até o subúrbio da cidade, ele viu pequeno casebre com algumas aves raquíticas que entravam e saíam da tapera, deixando fezes no cômodo destinado à cozinha, onde se arrastavam crianças que ainda não sabiam andar. Uma mulher, de aparência envelhecida pelo sofrimento, apresentou-se como Giuliane. Mamãe, este frei deu-me uma moeda e quer ver meus irmãos. Acha que menti para ele. Muda, a mulher afastou-se da porta e contemplou os filhos com tristeza no olhar. 2 meninos de tamanho idêntico, gêmeos, estavam sentados apáticos ao lado do fogão, onde só havia panelas vazias. Uma menina de uns 3 anos, sobre as pernas de um deles, chorava em silêncio,
e um pequeno, de pouco mais de 1 ano, dormia no colo do outro, com as moscas pousando na secreção que lhe saía dos olhos e do nariz. No colo da mãe, sugando o peito ressequido, encontrava-se um bebê minúsculo que devia contar no máximo 2 meses. Onde está o pai destas crianças? Faz 1 mês que os dominicanos o levaram para interrogar e ainda não voltou, respondeu Giuliane. Nem voltará, pensou Paolo. Está vendo, meus irmãos? Eu não menti. Sentindo-se o pior dos homens, ao descrer da menina por apenas uma moeda, entregou à mãe a bolsa do cozinheiro. Refletiu por instantes. Depois tirou do pescoço grossa corrente com crucifixo de ouro e o colocou nas mãos dela. Procurou por algo mais que pudesse dar-lhe, sem nada achar. Grossas lágrimas correram pelo seu rosto. Adélia abraçou sua perna sorrindo e a pobre mulher o encarou sem palavras. Com a garganta doendo pelo pranto contido, ele se virou para sair, deu alguns passos e voltou. Adélia, você me disse que tem 6 irmãos, vi somente 5. Faltou a menina nascida junto com o Lúcio, o bebê que está nos braços de mamãe. Seria Lúcia? Ela não tem nome. Adélia, gritou Giuliane em desespero. Cale-se, venha para dentro. A menina obedeceu à mãe e Paolo também retornou à porta do casebre. Onde está a gêmea de Lúcio? Ela dorme. Deixe-me vê-la. Não. A negativa era um brado de pânico. Por que não posso vê-la? A mulher não respondeu. Em gritos e lágrimas, pôs Lúcio num cesto de vimes e parou na soleira da porta, abrindo os braços como se isso o impedisse de entrar. Vá embora daqui! Pegue seu ouro e suas moedas e desapareça agora mesmo. Giuliane, o que se passa com a menina? Eu só quero ajudar. Foi o que disse o dominicano que levou meu marido. Levaram seu marido por causa da menina? Ela assentiu com a cabeça. É aleijada? Outro gesto de cabeça. Deixe-me vê-la. Vai matá-la? Não, por Deus que não. Eu não faria isso. Mas você sabe que os dominicanos, se estão cientes do nascimento de uma criança aleijada, não sossegarão até colocar as mãos nela, não sabe? É só uma questão de tempo, disse ela, afastando-se da porta para permitir sua passagem. Ao adentrar o quarto, Paolo deparou com a cena mais triste que já vira naquela existência. Havia um único amontoado de palha à guisa de cama. As pulgas subiam pelas suas pernas como um exército faminto e o cheiro de urina era sufocante. Em meio ao monturo mal cheiroso, minúsculo ser repousava quieto. Envolta em andrajos que lhe serviam de manto, não emitia choro ou movimento diante das pulgas que a picavam. Ele se aproximou e chorou copiosamente. Afastou os trapos e vislumbrou uma figura chocante, a cabeça completamente nua. Era tão diminuta que fazia o corpinho mirrado parecer grande. Um olho era cinzento e belo, o outro isento da íris. O tronco, totalmente disforme, lembrava um saco costurado cheio de pedras irregulares. Os membros superiores eram atrofiados
e os inferiores retorcidos, de modo que um dos pés era virado para trás e o outro para a parte interna das pernas. Paulo tomou a pequena nos braços e por longos minutos mirou seu rostinho, tomado de ternura transcendental. Segurou-lhe a cabeça, muito menor que sua mão, e a beijou. Para ele foi como se o próprio Jesus se encontrasse naquela tapera. Tão extraordinário era o amor que sentia pela pequena e deformada criança. Durante muito tempo ficou a contemplar aquele corpo que mais parecia massa disforme, com lágrimas rolando dos olhos. Qual o nome dela? Não tem nome, Senhor. Como a levaríamos à igreja para ser batizada? A pobrezinha não tem o sacramento. Traga água, vou batizá-la. Tomando a vasilha de barro com água escura, ele perguntou como se chamaria a menina. Autorizado por Giuliane a escolher, Paulo mergulhou a mão em forma de concha no recipiente e derramou sobre a cabeça dela a água barrenta e declarou: Abela, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Giuliane emocionou-se. Não acreditava que a filha algum dia pudesse ser batizada. Quer ir embora daqui para um lugar onde os dominicanos não a encontrem e você possa ter o que comer com seus filhos? Como? Não posso expor a Bela. Deixa comigo, cuidarei dela enquanto Jesus assim me permitir. Sei que não lhe fará mal, não a tem na conta de filha do maligno, pois a batizou. Todavia, se pretendo escondê-la da igreja, como posso entregá-la nas mãos de um frei? O melhor lugar para esconder a menina da igreja será onde eles jamais a procurarão, nos domínios da própria igreja. Os olhos da mãe brilharam. O senhor tem razão. Faria isso por ela? Ela será, a partir de hoje, minha prioridade. Eu lhe entrego minha menina, que comigo não terá chance. Siga com os outros por esta estrada, sempre para o leste, e encontrará uma herdade grande e próspera. Diga ao proprietário, Paulo I, que esteve comigo, Paulo II, e o enviei para que a empregue. Mostre meu crucifixo e fale em meu nome, que o pôr do sol em Roma é veramente belo. Ele saberá que esteve comigo e a acolherá. Agora vou voltar, devem estar furiosos com meu atraso. Envolveu a menina em seus andrajos e, correndo, tomou a direção do monastério. Pensava em como entraria com ela até seu aposento e o que diria a respeito da ausência do dinheiro e de mercadorias. Passou por trás da construção com o bebê aconchegado ao peito e amarrado pela cinta que fazia parte do hábito. Escalou o muro e alcançou a estrebaria. Acomodou a menina dentro de uma bolsa de couro, tendo o cuidado de erguer a alça, e deixou-a sob a janela do seu quarto. Depois pegou cordas e um gancho que era usado para curtir a carne ao sol e o ocultou sob as roupas. Apanhou uma adaga e feriu o próprio braço e o ombro. Pediu ajuda a Jesus e bateu o rosto contra as pedras da parede, mordendo os lábios para não chorar e gritar de dor. Por fim, sujou as mãos no sangue que escorria de seu braço e esfregou-as nas vestes.
Assim que a tontura da pancada passou, foi ao portão principal e chamou, batendo a aldrava contra a madeira. Quando abriram, jogou-se para o pátio, o que assustou a todos. Interrogado por Augusto, exibiu os ferimentos e disse ter sido assaltado e espancado por desconhecidos, que levaram a bolsa com as moedas e até seu crucifixo. Apesar de acreditar, o superior não se sensibilizou diante do fato, mandou-o banhar-se e voltar para fazer curativos. Teve permissão para tomar um copo de leite que levou para seu aposento. No quarto, Paolo tirou de dentro das vestes os objetos que pegara na estrebaria e, abrindo a janela, viu a quieta menina na posição exata em que a deixara. Com cuidado, amarrou o gancho na ponta da corda e pescou a bolsa que continha sua protegida. Ao tê-la nos braços, sorriu satisfeito. Levou-a ao aposento contíguo, que era usado para banho, e lavou a pequena, pedindo a Jesus que ela não chorasse. E assim aconteceu. Aliás, a Bela nunca chorava, não emitia som algum e não mexia nenhuma parte do corpo, à exceção do movimento de piscar os olhos e engolir o leite que ele lhe dava, embebendo pedaço de tecido e torcendo-o em sua boca. Ela era completamente imóvel. Com a fome saciada, a criança dormiu. Ele aqueceu-a em seu próprio leito e desceu para os curativos, trancando o quarto e levando a chave. Quase um ano transcorreu desde que Paolo tomara para si a responsabilidade por a Bela. Durante esse tempo, ela cresceu pouco e estava sempre adoentada. Crises de febre alta lhe causavam convulsões, que deixavam sua pele arroxeada. Nesses momentos, o frei temia que a menina deixasse o corpo, mas usava sua habilidade com ervas, fazendo baixar a febre, e ela sobrevivia. Quando notaram o desaparecimento de Giuliane e sua família, os dominicanos vasculharam a pequena cidade à sua procura. Feito demônios, invadiam casas e comércios em busca da pobre mulher que, segundo eles, recusava a entregar aos seus cuidados a filha de Satã, criatura das trevas. A pontapés derrubavam portas ao chão e, munidos de tochas, com suas capas negras e os rostos semiocultos por capuzes, marchando em grupo, escoltados por 4 cruzados armados, sugeriam uma visão do inferno. E foi do alto, no segundo piso, encostado nas grades que iam ao longo do corredor, que, aterrorizado, Paolo os viu baterem no portão. Rapidamente entrou em seu aposento e tomou a menina nos braços, sem saber o que fazer. Aconchegou-a ao peito e, repetindo a oração que o mestre nos legou, pediu ajuda. O jovem frei não percebeu que, nesse momento, Caldum se fez presente no quarto. Abriu o grande armário e deitou a criança sobre as roupas de cama dobradas. Fechou o móvel e estendeu-se na cama em prece. Ouvia as violentas batidas nas portas dos outros dormitórios, cada vez mais próximas do seu. Com o coração aos saltos e o estômago gélido,
podia visualizar a Bela nos braços dos cruéis dominicanos, levada sabe lá Deus para onde, e ele mesmo sendo preso pelos inquisidores. Ouviu as batidas em sua porta. Abra em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua santidade o Papa Inocêncio IV. Temos ordem para procurar pela criatura que, segundo denúncia, foi vista nos braços de um frei deste local. Ele abriu a porta e não conseguiu ver o rosto do visitante que o capuz negro ocultava. Uma grande cruz dourada brilhava no peito dele e Paolo teve vontade de arrancá-la, bem como as dos soldados cruzados. Aqueles demônios não eram dignos de portar o símbolo do Cordeiro. Não sei do que estão falando, não tenho comigo nenhum filho de Satã. Eles não responderam, empurraram o frei e entraram no quarto. 2 cruzados postaram-se a cada lado da porta e 2 à janela. Seria impossível fugir. Enquanto eles reviravam o quarto, Galdum se aproximou de Paolo e iniciou seu trabalho. A cama foi revirada e o colchão jogado no corredor. Manuscritos caíam da prateleira como chuva. Qualquer recipiente tinha o conteúdo derramado ao chão. 2 lágrimas rolaram pela face do jovem quando o líder dos inquisidores caminhou para o armário, escancarou as portas e mirou o interior. O frei fechou os olhos e os abriu novamente e outra vez piscou com força. A Bela não se encontrava onde a havia deixado. Com fúria típica dos loucos, o inquisidor-chefe jogou ao chão toda a roupa que estava cuidadosamente dobrada. Nada achando, desistiu e foi bater no quarto vizinho. Quando o último cruzado saiu, Paolo fechou a porta e se encostou nela, incapaz de entender. Quem havia tirado a menina? Ninguém entrara ali. Onde estaria a Bela? Dessa vez, não se limitou a piscar os olhos, esfregou-os com as costas das mãos. Em meio ao amontoado de roupas no chão estava a pequena, quieta, alheia à presença ameaçadora dos dominicanos. Correu e abraçou-a. Foi um milagre, pensou. Não há outra explicação. Galdum achegou-se a ele e, beijando sua fronte, falou-lhe ao ouvido. Meu filho, o que operamos juntos é um trabalho complicado. Graças ao bom mestre, logramos êxito, o que nem sempre é viável. Se houver outra situação como esta, pode ocorrer o que tememos. Portanto, parta com a menina, aceite a tão sonhada transferência que Augusto está sempre a lhe impor. Vá para longe dos dominicanos, regresse à sua amada ilha. Ela é atualmente o lugar onde o cristianismo se encontra menos contaminado e as tradições religiosas locais ainda podem ser mantidas sem perseguições. Verificando que a menina não sofrera nenhuma escoriação, organizou o quarto e dormiu abraçado a ela. Na manhã seguinte, foi falar com o superior. Disse-lhe que o acontecimento da noite o desgostara muito e resolvera aceitar o convite para administrar pequena paróquia em ilha distante. O rosto do superior se iluminou em um sorriso. Dizendo que trataria de tudo a contento, dispensou o subalterno. Assim, 2 meses depois,
um navio levava Frei Paulo II e sua protegida de volta às origens, a bela e úmida ilha, pequena e tranquila. Ali ainda não haviam chegado os inquisidores ou os cruzados, e a não ser por raras invasões por razões políticas, vivia-se em paz. Ao entrar na igreja, que um dia fora administrada por Raymond, sentiu estranha emoção. Seus olhos pararam sobre a cripta. Os nomes lhe chamaram irresistivelmente a atenção. Eram estranhamente familiares. Robert Castle, Rachel Castle, Peter Castle, Christopher Castle, Lucy Mary Dumas Castle, Padre Raymond da Bretanha. Sentiu estranho aperto no peito, uma vertigem a percorrer todo o corpo, como se olhasse o mundo de cima de altíssima torre. Correu os dedos por sobre os nomes, como se acariciasse seus donos que haviam partido há mais de um século. Na residência paroquial, a sensação de estar na própria casa era inquietante. Olhou pela janela da ampla sala e viu um jardim bem cuidado. Os fiéis haviam deixado tudo perfeito para recebê-lo. Não sabia por que achava que ele estaria repleto de ervas daninhas. Aos poucos, os paroquianos vinham para conhecer o novo padre, trazendo toda sorte de guloseimas. Invariavelmente, assustavam-se com a aparência grotesca de Abela, mas com o passar do tempo se acostumaram. A vida na ilha foi muito benéfica para a adoentada menina, que podia tomar sol, passear pela paisagem verde e ter contato com o mundo. Os servidores da Casa do Caminho dos Cavaleiros do Cristo fizeram contato com Paulo e a afinidade foi instantânea. Ofereceram ajuda médica para a menina, que adquiriu mais peso e cujas crises de febre se espaçaram bastante. O frei tinha ideias avançadas. Nunca ouvia confissões nem ameaçava ninguém com o fogo do inferno. Perdia totalmente a paciência com denúncias de heresias, injustiça, covardia e violência contra mulheres e crianças. Hoje, talvez o chamássemos de padre estressado. Naquela época, seus arroubos lhe valeram o apelido de Sweet Mad Father, doce padre maluco, o que o fazia rir com graça. No fundo, amava seus paroquianos e estava sempre ajudando no que podia. Amava também a ilha que o acolhera e que, como costumava dizer, tinha o pôr do sol mais belo que em Roma. Sentia-se fascinado pelo hospital e pela escola que ainda funcionavam nos castelos antes pertencentes aos Castle. Passava horas com a Bela nos braços, mirando o vale e seus carvalhos frondosos, que ao som do vento marinho e da pororoca formavam bela orquestra. Fazia questão de levar a Bela para ver o poente todos os dias e cantar para que dormisse. Embora a criança não manifestasse nenhum sentimento, ele sabia que a agradava com isso. O outono de 1256 trouxe ventos uivantes que varriam as folhas das árvores, despindo-as. O frio era cortante e a noite caía rápido. Após fechar as portas da igreja e apagar todas as velas e tochas, exceto a do sacrário, Paulo beijou a testa de Abela e se recolheu.
O conforto da cama macia e quente o fez pegar logo no sono. Notou a presença de alguém sentado aos pés do seu leito e abriu os olhos. Khaldun o fitava com ternura. Khaldun, como sinto falta de vocês, como anseio voltar para casa. Ele sorriu. Tudo a seu tempo, cavaleiro. Viemos buscar Eugene. Não. Graças à sua ajuda, ela completará 13 anos em breves dias. Já pode ser libertada. Não a leve. Sem ela, qual será o sentido de minha vida? É verdade que ela é o maior motivo de você estar aqui, o que significa que lhe resta pouco tempo. Aproveite e dedique-se ao seu rebanho e às instituições que funcionam nos castelos que um dia lhe pertenceram. O plano de Eugene foi cumprido graças à misericórdia de Deus e à sua bondade, sem a qual ela não teria as mesmas chances. É bom saber que o Pai conta conosco e melhor ainda é ver que atendemos às suas expectativas. Você foi brilhante, protegeu, cuidou e, o mais importante, amou esta menina que o mundo desprezava. Contudo, seria egoísta querer mantê-la acrisolada em veículo tão precário além do tempo necessário. Ele respondeu chorando. Você tem razão, liberte-a e cuide dela para mim. Paolo acordou inquieto. Não se lembrava do encontro que tivera com o tutor. Apenas sentia certa apreensão a respeito de Abela. Olhou para ela que respirava serena e foi preparar algo para alimentá-la. Segurando a bandeja com seu desjejum, entrou no quarto. O abdômen irregular, que se movia minutos antes com a respiração, estava quase estático. Ele se abaixou e tentou sentir seus batimentos cardíacos. Eram fracos e sem ritmo. Abela deixava no corpo imperfeito as imperfeições de seu perispírito. Reunindo toda a força de seu ser, deu a ela o que outro sacerdote lhe negara há mais de 100 anos, a oração na hora extrema. Beijou sua testa e fechou para sempre os olhos daquele corpo que teve o nome de Abela, aquela que tem a beleza. O corpo da menina foi sepultado ao lado do túmulo de Lucy e o dele, alguns anos depois, estaria entre as duas covas. O que não fora possível em um século, no outro seria totalmente viável. Os nomes dos amigos permaneceriam juntos na terra, enquanto os espíritos viveriam unidos em qualquer ponto do universo, infinito como nós mesmos. No plano invisível, Abela foi levada para Dorileia e submetida a longo tratamento. Já não sentia dores e sua aparência era bela, porém não tinha a menor ideia de quem era. Despertou em aposento confortável e iluminado. Uma mulher lhe sorriu. É muito bom tê-la de volta, Eugene. Seja bem-vinda. Onde estou? Quem é você? Vai recordar com o tempo. Eu sou Margaret. Pode me chamar de tia Maggie. Desculpe-me, não me lembro de nada. De onde vim? Quem sou eu? Como cheguei aqui? Do que você se lembra? Somente do rosto de Jesus. Lembro-me de uma tela com o rosto dele pintado, fixado em uma parede de pedra. Isso é bom. E quantas pessoas comuns?
Tem lembrança de alguma? Sinceramente, não. Tudo bem, vamos encontrar Khaldun e ver o que ele nos aconselha. Khaldun? Esse nome não me é estranho. É ele, apontou para o homem que acabara de entrar. Mas não é uma criança. Decepcionada? Ele sorria. Esperava ver uma criança loira de olhos azuis? Como sabe? A idade é uma coleção de saberes. Meg, ouvi seu pedido de auxílio. Não se preocupe. Ao seu lado, ela se lembrará. Deve ir contando seu passado. Se precisar do acréscimo de imagens, basta requisitar no departamento. Não creio que será necessário, a julgar pelo tanto que conversam. Peço-lhe, filha, que faça companhia a Eugene. Passeiem, conversem com as pessoas e ouçam as palestras que são ministradas no espaço reservado a isso. Fique sossegado, assim o faremos. Durante meses, Eugene e Meg estiveram juntas em Dorileia. Assistiam a emocionantes palestras feitas por convidados de outras esferas, andavam pelos jardins e dialogavam por longas horas. Khaldun ficava admirado com a resistência das duas em manter um assunto inflamado por tanto tempo. Um dia, 2 anos depois de ter voltado ao plano espiritual, Eugene estava sentada sob uma videira, ao pôr do sol, quando Khaldun se aproximou. Khaldun, este sol é o mesmo da Terra? Sim. Como se sente? Eu não sei. É estranho, parece que não existia antes de estar aqui. Com medo de se lembrar, bloqueia inconscientemente suas recordações. Não é verdade. Como posso temer algo se não sei do que se trata? A psique humana é complexa, Eugene. Eu aposto que se resolver enfrentar as feras de seu inconsciente, você recuperará suas memórias, pelo menos das últimas existências. Pense no que vou lhe falar. Ninguém é somente flor, tampouco erva daninha. Encontrará coisas tristes e quedas. Em contrapartida, verá momentos felizes e acertos. Estará consciente de quantos a amam e de quantos amou. Vai se recordar de Lucy, da criança loira de nome Khaldun e do cavaleiro Patrick Castle. Por Jesus, Khaldun, do que eu posso estar com medo? Diga-me o que bloqueia minhas lembranças. Os nomes que você pronunciou fizeram acelerar meu coração. Quem são eles? Olhe para você. Seu corpo é perfeito novamente, graças à vida sofrida de Abela. Liberte-se da torre, Eugene. Isso foi há mais de 150 anos. Tenho uma visita para você. Se não olhar em seu rosto e disser o nome dele, ficará extremamente irritado e brigará com você mais uma vez. Ela secou os olhos e os dirigiu no sentido que Khaldun indicava. Um homem alto e loiro, usando hábito sacerdotal, sorriu-lhe com espontaneidade. Eugene, estar morto tem suas vantagens. Está infinitamente melhor que há quase 1 século e meio. Ela parecia confusa. Não lhe disse que seria possível voltar a ser como na tela? Seus cabelos recuperaram a cor de fogo. Não é mais uma fantasma horrenda. Agora sim pode ser chamada de minha bela pelo seu cavaleiro de olhos verdes. Por alguns segundos,
Ela fitou o rosto do visitante em silêncio, com senho carregado, como se buscasse nos arquivos do inconsciente a identidade dele. Lentamente seus traços foram se suavizando e seus lábios se distenderam em bonito sorriso. Azuis! Padre maluco, eles são azuis! Ela sorria. Gabriel, sou-lhe eternamente grata. Tudo começou com você. Correu para o amigo e o abraçou com força. Um dia me perguntou onde estava Lucy. Hoje eu sei, está bem atrás de você. Diante do rosto da amiga, ela ficou muda. Lucy a olhava com ternura, como se não houvesse passado um só dia desde a época em que viviam na ilha. Você está linda, Lucy, como naquela tarde na igreja. E você está tão bela quanto no dia de seu casamento. Abraçaram-se demoradamente e lágrimas de alegria banhavam suas faces. Ainda abraçada a amiga, Eugene fechou os olhos e falou ao mestre: Jesus, estou consciente de tudo. Sei que não sou digna de tamanha felicidade. Sei, por outro lado, que se a despeito dos meus erros me permite ser tão ditosa, é porque me ama incondicionalmente. Obrigada, mestre, por me amar assim. Obrigada pela cura que operou em mim, pelos amigos que não se perderam e pelo corpo de Abela, que guardou em si, no seio da terra, o fruto da minha irresponsabilidade. Eu o amo, amigo. Esteja em mim eternamente, que estarei com você por todos os dias de minha vida, eterna como seu amor. Ah, e diga ao Mohammed que também o amo muito. Tia Maggie, obrigada pela paciência, minha querida. Khaldun, você foi um pai para mim. Muito obrigada. E... Pode dizer, já percebi do que se trata. Todos riram e o Jean pensava na receita do purgante que haviam dado à filha do conde. Estou só brincando, Khaldun. De mais a mais, apenas deixei o corpo. Não me tornei santa. E a propósito, onde está Patrick? Ele sorriu, fazendo uma negativa com a cabeça. Patrick, ou Paolo, ainda permanece na carne. E... Não, aquiete-se. Ele não demora a voltar. Agora deve dedicar-se ao trabalho. Temos 3 unidades onde nunca se faltam, também não sobram mãos para ajudar. Está certo. O que eu posso fazer? Como Lucy tem débitos com a maternidade, deve segui-la para a unidade dos Cavaleiros do Cristo. É igualmente hora de rever Christopher, que lá se encontra. Vai sentir orgulho dele quando se inteirar de sua história. Gabriel retornou à sua escola, Khaldun ao seu hospital, e Lucy, Maggie e Eugene seguiram para serviço de amparo às crianças. Só voltariam a Dorileia 8 anos mais tarde, na ocasião da chegada de Patrick. Logo após seu regresso, ele ficou perturbado. Preocupava-se com os compromissos da paróquia e, quando repousava, tinha pesadelos com os dominicanos. Não tinha ideia de seu real estado. Porém, ao se inteirar da nova situação, outra vez chorou. Quis saber onde se encontrava a Bela. Khaldun fê-lo relembrar seus passeios a Dorileia, bem como as visitas que lhe fazia nos momentos em que estava fora do corpo denso. Quando, enfim, recordou seu último planejamento reencarnatório,
e o sucesso de sua empreitada, Patrick agradeceu ao amigo e a Jesus pela assistência diuturna que lhe fora dispensada. Ei, Eugene, onde está? Conseguiu recuperar-se? Posso vê-la? Calma. Sim, está muito bem e já trabalha com Arthur. Poderá vê-la em breve. Quer dizer que está junto de Lucy? Sim, contudo existe um problema. Ela confidenciou a Arthur uma questão que a deixa desolada. Apesar de saber que o sofrimento de Abella decorreu dos atos de Eugene, não acha explicações para que Eugene tenha sofrido tanto. Em sua concepção, você e as crianças não poderiam ter sido afastadas dela tão cedo. Ainda que não chegue a se revoltar, será complicado na hora de traçar seu plano reencarnatório. Às vezes, me pego pensando do mesmo jeito, isso se deve a alguma existência anterior? Com certeza. Só que se ela não se lembrar do passado e por isso não compreender por que sofreu, seus próximos planos reencarnatórios poderão parecer-lhe castigos. Deve nascer doente de novo? Não. Deve voltar ao lado de Jacob e estreitar o laço de afeto que começou a ser criado no ventre de Juliane, quando os corpos físicos dos dois foram gerados juntos e, dadas as circunstâncias, tiveram de ser separados. Lúcio? Sim, Lúcio. Nos meses que vieram juntos, iniciaram um trabalho de reaproximação. Precisam vencer o ódio para reencarnarem como cônjuges. E quanto a mim? Deverá distanciar-se dela enquanto na carne, pois na sua presença ela seria incapaz de reconciliar-se com ele. Isso não é justo. Se essa frase viesse dela, eu até entenderia. Já de você, francamente, cavaleiro. Khaldun, francamente, sou eu que digo. Jacob nos fez mal a vida toda e agora eu devo afastar-me para que ele se case com minha esposa. Por que não pode ser o contrário? Se Eugene não se reconciliar com Jacob, não será livre para caminhar ao seu lado. Ele é nosso inimigo, Khaldun. Só nos fez mal, principalmente a Eugene. Quem são nossos inimigos, cavaleiro? Não se pode ser inimigo de um desconhecido. Eles são pessoas de quem já fomos amigos ou a quem fizemos muito mal. Devem muito a ele. Acredite, esqueceu-se do conselho do mestre para amarmos aos nossos inimigos? Jacob errou muito, não o estou defendendo disso, mas é válido dizer que vocês plantaram essa semente em seu íntimo. Coube a ele cultivar a semeadura que vocês fizeram. O que fizemos a ele? Apenas em 1100, sem retroceder tão longe, vocês o traíram, espancaram e mataram. É preciso mais? Ele ficou mudo. Você, Patrick, entrou em sua casa e tomou para si aquela que até então era a esposa dele. Ela não quis ser esposa dele. E quantas mulheres naqueles dias escolhiam seus maridos? Isso não dava a vocês o direito de o apunhalarem pelas costas, por maior que fosse o amor que tivessem um pelo outro. Ele não a amava. Não, eu também acho que não, pois só pensou em si próprio quando a tomou por esposa. O que ele tem é um sentimento de posse e orgulho ferido por vocês. Eugene
já se arrepende de tê-lo matado, e isso é muito bom. Eu não queria que ela o matasse, até aconselhei o contrário. Sim, entretanto, ela o matou por temer que ele o matasse. Entende porque Eugene não se reconciliará com Jacob se vocês estiverem juntos? Eu não o odeio. Eles dois se odeiam. Por isso, torno a afirmar, você só odeia a quem já amou. Algum dia ela o amou? De certa forma, até você aparecer e ela não conseguir mais corresponder às expectativas dele. E isso se repetirá por séculos a fio, se não tomarmos uma atitude de amor para com ele. É certo que não o odeia, por isso não precisam conviver. Mas Eugene sim, e não pode seguir adiante deixando um peso para trás. Ele, para perdoá-la, precisa que lhe dê aquilo que prometeu e nunca cumpriu, devido à sua presença. Amor, respeito e, sobretudo, fidelidade. Assim que essa promessa for cumprida, nenhum vínculo mais os prenderá. Sempre que prometemos algo e não cumprimos, isso se transforma num karma, como dizia Ashoka? Depende. Se o espírito não se prender a isso e perdoar, seguirá seu caminho. Já se a evolução dele for pequena e se achar lesado nos seus sentimentos, a situação se complicará e ele quererá receber até o último ceitil. E se nos negarmos a isso? Aí residem as causas das obsessões, nos dois planos. Desde que Eugene veio para cá, temos tentado manter Jacob afastado. Agora, por exemplo, ele está encarnado como Lúcio. E por incrível que pareça, não a esquece. Em seu estado de liberdade parcial, desde a mais tenra idade, procura por ela. Daí, as crises de febre de Abela começarem pela manhã, quando conseguia localizá-la e a adoecia. Urge que ela lhe dê o que prometeu e se desvincule dele. Se ele quer ser amado por ela, por que não reencarna como um filho? Khaldun sorriu. Não é tão simples. Eugene não lhe prometeu ser mãe zelosa. Isso Jacob já teve com várias outras mulheres que o receberam por filho. Ele a quer por esposa fiel. Não é um capricho desmedido? Talvez seja. Ainda assim, penso que para Eugene o melhor a fazer é pagar o que ele julga lhe ser devido. Portanto, será a maior beneficiada. Retirará essa mancha de seu espírito, ficará livre do peso que sente por tê-lo matado e eliminará esse entrave em sua evolução. Ninguém caminha para a frente estando preso ao passado, e a perseguição implacável de Jacob atrapalharia muito sua trajetória. Se conseguir a reconciliação, além de evoluir, ela o arrastará consigo, colaborando assim com a obra de Jesus, a redenção de todas as ovelhas que o Pai lhe confiou. Você está correto, Khaldun. Sou eu que ainda não tenho evolução para entender. Jesus nos disse sabiamente: reconcilie-se com seu inimigo enquanto está a caminho com ele. O que queremos é colocar Eugene a caminho com Jacob, de modo que a reconciliação se torne mais fácil. E quanto a ele, não deve nada a ela? Deve, porque optou pela vingança ao invés do perdão. Podendo ter Eugene como filha, decidiu pelo caminho tortuoso do crime. Somos todos devedores,
E apesar de tudo, a evolução de vocês já é maior que a dele. A quem muito foi dado, muito será pedido. Eugene sabe que errou ao matar Jacob. Ele, no entanto, não se sente devedor de nada, e sim vítima. Logo, se a vocês foi dado mais conhecimento, mais será pedido. Não tenho evolução para tanto, não consigo achar justo, não posso concordar. Quando será isso? Calma, mal acabaram de chegar. A misericórdia divina é ilimitada. Permite-nos examinar com clareza de detalhes onde caímos para termos força de reerguer-nos. Enviei mensagens convocando uma reunião com o grupo familiar ao qual pertencem. Precisamos fazer uma viagem, todos juntos. Está pronto para voltar a Roma, cavaleiro? Voltar a Roma? Sim, onde tudo começou. Depois de Roma, tentaram um entendimento com Jacob inutilmente. Na ilha, o propósito era o mesmo. Não puderam esperar, como Raymond aconselhou, e outra vez o traíram. A questão se transformou num ciclo vicioso que é imperioso quebrar. Daí terem de se separar e sublimar o amor que sentem. Não é admissível cometer crimes em nome do amor, pois não seria amor. Ótimo! Quero saber o que podemos ter feito de tão ruim para que você, sendo meu amigo, nos coloque na posição de algozes de um homem do qual fomos vítimas. Ele só não me matou porque me confundiu com Peter. Não sejamos arrogantes, filho. Peter não foi vítima, nem Eugene e você. Não há vítimas inocentes. A única que existiu no planeta foi Jesus. Busque a humildade e não se entristeça com o que descobrir. Não serão coisas belas. Não obstante, um ato nosso que nos deixa entristecidos deve ser, na verdade, motivo de alegria, visto que a certeza de que não faríamos o mesmo hoje é a prova concreta de que crescemos. Desculpe-me, não devia ter falado assim. Pareço aquele cavaleiro que você socorreu em Dorileia há quase 200 anos. Não seja tolo, você cresceu muito, e a viagem a Roma só o ajudará a crescer mais. Não espero que seja santo, isso leva milênios. Vamos agora nos reunir aos outros. Abraçado ao amigo, ele seguiu para o reencontro com os amigos, Eugene e seu passado. É inenarrável a emoção daqueles espíritos ao se reunirem no grande salão preparado para o evento. Eugene correu para Patrick, seguida dos 5 irmãos que ambos haviam recebido por filhos. Friedrich estava ao lado de Lucy. Simon, próximo a Peter, Anne e Rachel, não entendia porque a esposa não se encontrava perto dele. Anne, ao ver o cavaleiro que fora seu irmão consanguíneo, acompanhado de Eugene, correu e abraçou os dois ao mesmo tempo. Sophie, Maggie, Thomas e Gabriel acenaram a sorrir. Junto a Najib encontrava-se Anish, que correu para abraçar o cavaleiro, o que deixou Eugene perturbada, conquanto até envergonhada de si própria. Khaldun acercou-se dela. A vergonha que temos de um sentimento inferior é o alarme que nos chama à regeneração, comentou. Eu sei,
é que está acima de minhas forças. Ajude-me, Khaldun. Eu vou ajudá-la. Não sei se é bem da maneira que você gostaria, mas confie em mim e não se envergonhe. Você se libertará dessa chaga, eu lhe asseguro. Tenha, pois, paciência. A natureza não dá saltos. Dito isso, abraçou-a com carinho e, pegando Anish pela mão, foi ocupar seu lugar. Eugene, tomada de enorme insegurança, segurou o braço de Patrick e a mão de Anne quando Zaqueu se fez presente. Que a paz do Cristo esteja conosco. Meus irmãos, é com a permissão do alto que faremos uma retrospectiva em nossas vidas, não por mera curiosidade, e sim porque possuímos condições de nos inteirar de fatos passados que nos auxiliarão muito no futuro. Com isso, esperamos, depois de tantas quedas consecutivas, poder trilhar nosso caminho de redenção, conscientes de onde erramos, para afinal acertar e alçar voo rumo à evolução. Voltaremos agora ao cenário da velha Roma, no qual sem dúvida nos reconheceremos. E o mais importante, ao sairmos desta sala, estaremos com mais força para fazer como o Mestre sugeriu, deixar nossa oferenda de lado, retornar e fazer as pazes com nossos inimigos, para só então a depositarmos no altar de nossa redenção. Que o amor do Pai esteja em nós, fazendo brilhar a nossa luz. Grande tela se iluminou em frente a eles e as cenas, incrivelmente familiares, começaram a desfilar diante de seus olhos. Era como se cada um dos presentes estivesse não assistindo, e sim interagindo com a própria projeção.